Ora, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram, são todos bem-vindos. Obrigada por terem escolhido estar aqui conosco, é muito bom termos estes momentos e, sobretudo, porque vamos abrir a palavra do Senhor, queremos ouvir a voz dele e compreendê-lo, porque ele é um ser misterioso, não é? As coisas espirituais são coisas misteriosas. Então vamos para a nossa oitava palestra acerca do livro de Daniel, para sabermos o que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente do tempo do fim. E por isso peço a todos que reverentemente possamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós queremos louvar e bendizer o seu nome, porque o Senhor, sendo tão grande, tão magnífico, tão puro, tão justo, o Senhor se digna a ouvir seres pecadores como nós. Perdoa as nossas faltas, Pai. E, acima de tudo, dê-nos consciência da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa dependência total e completa do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor prometeu enviar o seu Filho para nos resgatar, para que de uma vez por todas o grande conflito cesse e o seu nome seja vindicado através de seres frágeis e imperfeitos como nós. Amém. O seu Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre todos nós, os que estamos aqui presencialmente, sobre as nossas famílias, mas também sobre aqueles que irão ouvir mais tarde. Que o Senhor nos ajude a ter prazer de ouvir a sua voz, de compreender a sua santa palavra como Daniel. É o que nós lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos ao TPC, não é? Tínhamos ficado de fazer 2 TPCs. O primeiro, saber quais outros versículos é que interrompem a sequência dos reinos para falar do juízo, para tranquilizar o nosso coração. Então vamos lá. Onde é que neste capítulo, a primeira vez já vimos que é do versículo 9 ao versículo 14, não é? Em que Deus interrompe a visão dos 4 animais para falar acerca do juízo. E as outras 3, onde é que estão? 18? Sim, exatamente. E depois? O 22 e o 26? Exatamente, muito bem. Resposta dada, resposta aceita. Aqueles que não fizeram já ficam a saber. E a Carla fez. Muito bem, Carla, muito bem, parabéns. Sim, senhora. O segundo TPC era, portanto, começarmos a ver as características do chifre pequeno, que são muitas, algumas são de caras, não é? Estão ali mesmo à vista, mas outras estão subentendidas, não é? Então vamos lá. Começando aqui, eu até disse que podiam começar por ver as que estão no versículo 7 e 8, uma vez que ainda não avançamos para outros. E quais são as características do chifre pequeno que encontramos aqui? Versículo 7 e 8. Alguém quer? Tem uma sugestão? Ele arrancou os 3 chifres, ele utilizou a força para arrancar os 3 chifres. Muito bem, ele quando surge arranca 3 chifres. Não é propriamente a primeira característica dele, mas é uma característica. Podem abrir os vossos micros e concentrar aí a vossa visão no versículo 7. Um animal terrível. Não, eu quero as características do chifre. Do chifre. Sim. Alguém pode dar aí uma dicasinha? Primeiríssima característica que não está explícita, mas está implícita,
E nós sabendo que chifre significa rei ou reino, portanto precisamos saber qual é a primeira. Ora, o versículo 7 diz, depois disto eu continuava olhando em visões noturnas e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora o 8. Eu considerava os chifres e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual Era pequeno. Ele era pequeno, muito bem, é outra característica, mas não é a primeira. Mas muito bem, estamos a chegar lá. Então, já vimos que ele era pequeno, ou seja, é um reino pequenino. Sabemos também que quando ele surgiu arrancou 3. Mais características. Tinha olhos como de homem, Certo. boca e falava blasfêmias. Grandes Mas coisas. a primeira que eu não sei. A primeira não. Aliás, há duas, a primeira e a segunda, que normalmente não são fáceis de descobrir, porque não está explícito. Falava com insolência? Está incluído no falar grandes coisas, não é? Com insolência, grandes coisas, blasfémias, tudo isso está. Bem-vinda, Manuela. Olá. Então, eu vou ajudar-vos. Era diferente dos outros? É outra característica, o ser diferente é outra característica, então já estamos a ver que temos aqui já umas 4, não é? Já descobrimos umas 4. Isto é quase como aqueles desenhos de ter que encontrar as diferenças entre um desenho e outro, não é? Ora bem, Ele parecia mais robusto que os outros. Exatamente, isso mais à frente depois vai dizer que ele era mais forte do que os outros, certo? Mas a primeira característica, e isto é muito importante e os irmãos já vão perceber porquê, é que é um chifre, ou seja, é um reino que é que ele surge na cabeça de um animal. Será que foi do leão? Foi? Não. Foi, Não foi. Na cabeça do animal terrível e espantoso. Ora bem, e isso é importante, lógico, porque já ficamos a saber que não é um reino nem babilônico, nem medo-persa, nem grego. É um reino romano. Certo? Isto é importante ou não? É muito importante. Portanto, estamos a ver aqui, se ele surge, como já vimos no animal terrível e espantoso, e o terrível e espantoso é Roma, logo isto é um rei romano. Estava cá, não estava? Mas nós não víamos. Daí o necessitarmos pedir a Deus realmente a unção do Espírito Santo. Nós precisamos mesmo de ter este entendimento mais profundo, ok? Outra característica que normalmente passa despercebida é que além dele ser romano, e já vimos a nacionalidade dele, ele surge entre os 10. Ora, se ele surge entre os 10 e nós sabemos que os 10 surgem, lembram-se em que data? 4, 7 Ele era da Grécia, né? Era dos 4 generais, dos 10 generais, né? Não, da minha Grécia. querida, já não estamos na Grécia. A Grécia já era o leopardo. Portanto, agora já não estamos no leopardo, já não estamos na Grécia, estamos no terrível e espantoso que é Roma, que foi o reino que venceu a Grécia. 476? Exatamente. 476, muito bem. Já agora eu vou-vos dar as datas, eu penso que não terei dado as datas todas, mas elas são importantes e, portanto, podemos tomar nota. O primeiro reino, ou seja, o leão, que é a Babilónia, ele vai do ano 605 ao ano 539, que foi quando Dario e Ciro vencem a Babilónia. Lembram-se?
Sim. Ok. Então, Babilônia vai do ano 605 a.C. a 539 a.C. Isto é importante porque nós vamos precisar das datas. Depois, a Medo-Pérsia, ela vai reinar, não muitos anos, do ano 539 até o ano 331, quando na famosa Batalha de Arbela, o Alexandre o Grande vence os persas. 331. E, portanto, depois o Alexandre, o reino da Grécia, vai do ano 331 até o ano 168 a.C., que é quando surge um outro reino que já estava em ascensão, que era o tal Império de Ferro, o Império Romano, que vence a Grécia. Ele veio do Ocidente, ou seja, daqui da Europa, não é? E acaba por destronar o Alexandre. O Alexandre não foi o Alexandre, porque a Grécia ainda esteve sem o Alexandre a ser governada por 4 generais e rapidamente depois 2 deles são eliminados, porque há uma luta entre eles, não é? Para a hegemonia, para o poder, nós vamos ver isso depois no capítulo 11, mas eles realmente, o Império Grego, ele é eliminado no ano 168, quando surge Roma, representada pelo animal terrível e espantoso. E, portanto, o que é que acontece? O animal terrível e espantoso, ele tem uma duração muito maior do que qualquer dos outros. Estamos a falar de Roma política, de Roma imperial ou de Roma dos Césares, Roma pagã. Estamos a falar dessa Roma. E porquê é que eu digo dessa Roma? Porque na estátua é muito nítido, eu até posso mostrar-vos aqui o desenho, que vocês conhecem, mas é só para este desenhozinho que todos conhecem muito bem, não é verdade? Pronto, Sim. então temos aqui Roma, do ano 168 a.C. até ao ano 476 depois de Cristo. E num corpo humano, porque a estátua era de um homem, não é? A parte mais longa são efetivamente as pernas. E se os irmãos fizerem as contas da duração dos impérios, vão perceber que o império que mais durou, continuamos a falar do Império Romano político ou pagão, o império que mais durou foi precisamente o Império Romano. Cerca de 600 anos. Nunca nenhum dos outros anteriores durou tantos anos. Mas ele acabou por cair, eu não posso dizer cair, porque a Bíblia não é isso que diz. Ele foi dividido, foi fragmentado, foi fraturado. Quando aquelas 10 tribos bárbaras vindas do norte da Europa, que nós sabemos, não é? Serem os érulos, os burgundos, germanos, suevos, visigodos, enfim, ostrogodos, todos esses povos acabam por fragmentar o império. E o ano em que deixou efetivamente de existir como império foi o ano 476, quando estão definitivamente implantados os 10 reinos bárbaros. Diz-se bárbaros, os romanos é que os chamavam de bárbaros, precisamente por eles não serem romanos. Para um romano, todo o que não era romano era bárbaro. Da mesma forma que para um judeu, todo o que não é judeu é... Querem-me ajudar? O gentil? É gentil, exatamente. Portanto, então o Império Romano definitivamente ele termina no ano 476, quando surgem, já estão estabelecidos os francos na França, os suevos em Portugal, os lombardos no norte de Itália, etc, etc, etc. Ora bem, é depois de existirem estes 10, é lógico que não foi logo, que surge o chifre pequeno. Então, só por aqui nós já começamos a perceber em que data, mais ou menos, não é, cronologicamente falando, é que surge o chifre pequeno. É seguramente depois do ano 400
76. Porquê? Porque diz aqui, versículo 8, eu considerava os chifres, portanto, eles já lá estavam, os chifres, esses reinos já existiam, e eis que entre eles subiu outro chifre. Então, uma característica, era um rei romano. E os 10 chifres que formaram a Europa, se o chifre pequeno surge entre eles, já sabemos que além de romano, ele é europeu. Estão a compreender? Ele é romano, ele é europeu. Eu não estou a dizer aqui qual é, mas pelas características nós temos que chegar lá. Por outro lado, também já sabemos que ele surge depois, seguramente depois do ano 476, depois de Cristo. Então estão a ver, estas 3 primeiras características são muito importantes para nós descodificarmos quem é este rei, ou este reino. Depois então já sabemos que ele era pequeno, é um rei pequeno, é um reinado, é um reino pequenino. Já vimos que ele arrancou 3 quando ele surge, já vimos também que ele tem uma visão humana, não é uma visão divina, porque ele tem olhos de homem. Também já sabemos que ele fala grandes coisas, coisas espantosas, inacreditáveis, e Apocalipse 13, além das coisas espantosas, diz também que ele fala blasfémia. Ok, então vamos lá em Apocalipse 13 para vermos, porque como nós sabemos, o livro do Apocalipse, ele é composto eu não sei agora a percentagem, mas é uma grande percentagem de imagens do Antigo Testamento, apesar de no Apocalipse não citar nem o livro, como noutros lugares da Bíblia, não é? Lembram-se? Muitas vezes é-nos dito, isto aconteceu assim, assim, segundo o profeta Isaías, ou segundo o profeta Jeremias, mas aqui Apocalipse não refere isso. Mas vamos ao capítulo 13 de Apocalipse, penso que já todos estão. Está a falar deste mesmo poder, só que no capítulo 13 do Apocalipse não lhe chama chifre pequeno. Dá-lhe um outro nome. Aliás, ele recebe vários nomes ao longo dos livros proféticos. Então aqui é chamado de besta, ou seja, é também um animal, é um reino. E esta besta diz-nos aqui no versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias. Aquelas grandes coisas. Ora bem, por aqui nós já começamos a ter uma percepção, porque vejam que o capítulo 7 ele é riquíssimo em detalhes e nós não podemos deixar escapar estes detalhes. E porquê, irmãos? Nós não estamos aqui só a receber informação. Nós, de alguma forma, estamos aqui a preparar-nos para esclarecer outros. Porque ninguém nos garante que amanhã nós não venhamos a ter um contacto permitido por Deus com um professor de história, por exemplo, ou com alguém, ou com um pastor de uma outra denominação, ou uma outra pessoa formada, percebem? Então nós precisamos, apesar de sermos leigos, precisamos estar devidamente documentados, não podemos falar as coisas assim só por falar, temos que ter provas. Muito bem, então... O que é na Bíblia blasfémia? E nós temos que ser bíblicos, não é o que eu acho que é blasfémia. Para Deus, na Bíblia, o que significa blasfémia? Bom, há 2 coisas que são blasfémia. Uma delas encontra-se em Lucas, e podemos já ir ver. Em Lucas 5, vamos lá. Lucas 5, Evangelho de Lucas. E outra depois no Evangelho de João, capítulo 10. Mas vamos agora, para já, aqui a Lucas, capítulo 5, e vamos ler o versículo 21. Portanto, Lucas 5, 21, e depois vamos ler João 10, 33.
Então diz assim: então os escribas e fariseus começaram a arrazoar dizendo: quem é este que profere blasfémia? É o que nós estamos à procura, é do significado de blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então, biblicamente falando, uma coisa que é blasfémia é o quê? Perdoar pecados não sendo Deus. Pergunto, Jesus estava a blasfemar? Por quê? Não. Porque ele era Deus, né? Ora, aí está. Por aqui, nós só temos duas conclusões a chegar acerca de Jesus. Ou ele é realmente Deus, ou ele blasfemou e é mentiroso. Irmãos, isto é importante, porquê? Porque só há estas duas hipóteses nas Escrituras. Se nós dizemos que a salvação vem por Cristo, e se ele blasfemou, já não pode ser Salvador. Portanto, só nos resta uma conclusão. Ele era aquilo que ele dizia que era. Certo? Muito bem. A outra coisa que na Bíblia é blasfémia encontra-se em João 10:33 e diz o seguinte: responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfémia. Uau! E porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, o que é blasfémia? Primeiro, perdoar pecados não sendo Deus. Segundo, fazer-se, sendo homem, fazer-se Deus. Ou intitular-se Deus. Ora bem, então, já estamos a ver aqui que este chifre pequeno, segundo estas dois esclarecimentos bíblicos acerca de blasfémia, já estamos a ver aqui que o chifre pequeno, ele fala blasfémias, ou seja, ele é um poder romano, europeu, pequeno, que arranca 3 quando ele surge e que diz que pode perdoar pecados. E apresenta-se como Deus. Isto é muito curioso. Nós depois, mais à frente, no capítulo 8, nós vamos ver alguns, ainda mais detalhes do que estes. Portanto, estamos a ver aqui que não é um reino qualquer. É um reino que parece ser só político, mas parece-me que ele tem aqui alguma relação com Deus, faz uma afronta, certo? E quer até sentar-se no lugar de Deus. Vamos, entretanto, a 2 aos Tessalonicenses, porque 2 aos Tessalonicenses fala deste mesmo poder, só que não o chama nem de chifre pequeno, como em Daniel 7, nem de besta, como Apocalipse 13. Mas o poder é o mesmo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, aqui já o chama de uma outra forma. Então diz aqui no capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, isto está a falar da vinda de Jesus, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o quê? O homem. Então reparem, o homem do pecado, o filho da perdição. Estão aqui 2 características. Estão a ver, Deus vai acrescentando detalhes que lá no capítulo 7 de Daniel não falava. Só refere que era um chifre, e chifre era um reino, e já sabemos que esse reino é dirigido por um homem, que aqui diz que é homem do pecado. Então, se é pecado, tem a ver com transgressão da lei. Filho da perdição. Filho da perdição é uma outra expressão que aparece nas Escrituras só mais uma vez. Referida aqui e referida a Judas. Referida a Judas. E nós encontramos isso no Evangelho de João, já agora. Não desmarquem o 2 aos Tessalonicenses, porque nós temos que voltar lá, porque eu vim aqui para buscar alguma coisa que ainda não vos mostrei. Mas em João, capítulo 17,
No Evangelho de João, falando de Judas, Jesus tem uma expressão muito interessante. Aqui vamos ler no versículo... ora bem, no versículo... No versículo... peço desculpa que agora não estou a encontrar o versículo. Alguém que me possa ajudar, por favor. Versículo 12. Versículo 12. Então Jesus diz o seguinte: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aqui está a expressão. Para que se cumprisse a escritura. Estava-se a referir a quem? Dentro dos 12, quem foi o filho da perdição? Judas, não temos dúvida. Então, por que é que o apóstolo Paulo, depois, mais à frente, em 2 Tessalonicenses, ele vai chamar a este homem do pecado também filho da perdição? Não está a falar de Judas, porque está-se aqui a referir da vinda de Jesus, que não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E depois ele avança para o versículo 4 e diz: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Então isto tem a ver também com uma oposição à adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aí então fecha. Como? Aí fecha, é ele mesmo. Ora bem, temos que ver o que é que significa tudo isto. Já vimos que, sendo o homem do pecado, é alguém, sendo pecado transgressão da lei, portanto é um homem que não só transgride a lei, mas ensina a transgredir a lei. Segundo, diz que pode perdoar pecados, e não é Deus, é humano, porque tem uma visão de homem. Depois diz que é filho da perdição. Ora, filho da perdição foi a designação que Jesus deu a Judas. E quem era Judas? Era alguém de fora da igreja? Não, era de dentro. Era alguém respeitável? Era. Então aqui também temos alguém que é de dentro da igreja, é respeitável, alguém de quem algum dia se desconfiaria? Nunca. E foi alguém que traiu, que vendeu Cristo? Foi. Era alguém que gostava de dinheiro? Irmãos, então isto tudo são características do filho da perdição, Judas. E quando aqui o apóstolo Paulo vai buscar essa expressão, ele está-se a referir exatamente às mesmas características. Ele está a dizer que não é alguém fora da igreja, é alguém cristão, romano, europeu, que ama o dinheiro, de quem ninguém desconfia, alguém que transgride a lei, que leva outros a transgredir a lei, e que vende Jesus Cristo por dinheiro. Então, e mais, e que se coloca no santuário de Deus, querendo parecer Deus. E essa característica é muito importante. Por quê? Porque ele vai tomar para si o nome do Pai, do Filho e do Espírito. E nós vamos ver, não vou agora dar esses detalhes, mas vamos ver isso depois no capítulo 8.
Ok, muito bem. Então voltemos a Daniel. Até agora está tudo... estão todos a compreender o raciocínio, a sequência? Muito bem. Não deixem de tomar notas, porque vamos precisar disto para falar a outras pessoas. Muito bem, então Daniel, capítulo 7, já vimos aqui bastantes características do chifre pequeno. Agora vamos passar para... vamos deixar a questão do juízo um bocadinho em stand-by e vamos passar para o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam. Realmente aquilo foi demasiada areia para a caminhoneta dele, como nós costumamos dizer. Era muita informação, era muita coisa que provavelmente não, eu tenho a certeza que ele não entendeu, porque já vamos, quando chegarmos ao capítulo 12, perceber que ele não entendeu realmente. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe, portanto ele chegou a um dos, provavelmente dos anjos, e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isto. E ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Então, será que tudo está aqui incompreendido? Não, nem tudo, porque o anjo lhe revelou algumas coisas, mas outras não. Porque lembram-se, depois em Apocalipse, nós vimos que é um livro aberto, mas que Daniel é um livro selado. Lembram-se? Deus disse, sela o livro, não é? Então, aqui parece um contrassenso. Como é que o livro iria estar selado até ao tempo do fim e o anjo aqui lhe revela, lhe dá a interpretação? É que nem tudo estava selado, há apenas um pequenino aspecto, um pequenino grande aspecto do livro de Daniel que esteve selado até 1844. Tudo o resto, o anjo deu-lhe a interpretação e nós temos que saber o que é que esteve selado e que foi desselado em 1844. Já agora alguém sabe o que é que esteve selado? Qual foi a pequena parte do livro de Daniel que esteve selada até 1844 e que ninguém conseguiu entender? O santuário. Tem a ver com o juízo. Toda a dinâmica do juízo não foi revelada a Daniel. Muito bem, porque também tem a ver com o santuário, porque o juízo acontece no lugar santíssimo do santuário. Muito bem, então, versículo 17. Estes grandes animais, que são 4, foi o que o anjo lhe disse, foi o esclarecimento que o anjo lhe deu, são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, o Daniel já ficou a saber que aqueles animais não eram animais, eram reis ou reinos. Mas aqui Deus volta a interromper os animais e diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. Como que se Deus estivesse novamente a tranquilizar o coração de Daniel. Calma, Daniel, porque o reino não vai ser destes bicharocos, destes reinos terríveis que destroem tudo. Vai ser entregue ao povo dos santos do Altíssimo. E depois ele continua com os animais, versículo 19. Então, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente, já vimos isto, de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Versículo 20. E também, portanto, ele não só teve curiosidade em saber acerca do Império Romano, mas também teve curiosidade em saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. Aqui está, os 10 chifres surgem na cabeça do terrível e espantoso, e do outro. Ora, aqui está a questão, e Deus está-nos a conduzir a nossa visão precisamente para aqui, para o tal chifre pequeno, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais forte ou mais robusto do que os seus companheiros. Então, outra característica do chifre pequeno que já há pouco foi mencionada, qual é? Ele era
mais forte do que os outros. Apesar de mais pequenino, mais forte. Isto é um absurdo. Mas o que é facto é que é. Versículo 21. Novamente, Deus interrompe a visão e diz: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, eu enganei-me, não é o 21 que Deus interrompe, mas é no 22. Vamos ler o 21 primeiro. Enquanto eu estava olhando, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então temos aqui um reino que não é um reino apenas político. Aliás, ele é muito mais religioso. Porque o objetivo deste reino não é conquista de território. É o quê? Qual é a guerra dele? Contra quem é que ele se levanta? Contra Jesus, contra a salvação dos eleitos. Contra os santos, não é? Contra os santos, ou seja, contra os seguidores de Cristo, ou seja, os cristãos. A grande atuação, e é aqui que eu quero chamar a vossa atenção, a grande atuação do chifre pequeno é literalmente contra os cristãos, mas uma classe particular de cristãos. E isto faz-nos lembrar alguma coisa que temos que ir buscar a Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 17, o que é que diz? Diz lá que o dragão irou-se contra a mulher. E foi puxar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, não é? Ora bem, a guerra é contra, não é só a mulher, ou seja, a mulher é a igreja cristã. Depois nós havemos de ver o que é que em Apocalipse é essa mulher, porque essa mulher em Apocalipse 12, ela tem duas fases. É enquanto ela estava grávida e depois de ter dado à luz. Mas depois dela ter dado à luz, e esse bebé que nasceu é Jesus, estamos a falar de igreja cristã. Portanto, ele irou-se contra a igreja cristã toda. Mas, curiosamente, ele não vai fazer guerra a toda a igreja cristã. Ele vai fazer guerra a uma pequena parte, a um resto da igreja cristã que tem características. Guarda os mandamentos de Deus, se tem a fé de Jesus. Ora bem, meus irmãos, se a guerra de Satanás, da serpente, é contra o resto que guarda os mandamentos, isto significa que todos os outros, apesar de serem igreja, deixaram de os guardar. Entendem o que eu estou a dizer? E isto é muito significativo, porque a igreja cristã, ele odeia, toda ela, seja qual for. Ok, irmã Cleonice, é verdade, a história de Roma, o papado, de sempre perseguiu o cristão, exatamente. E, portanto, aqui é uma classe específica de cristãos que guardam os mandamentos de Deus e têm, no caso do versículo 17, é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. E aqui no Daniel também vamos ver, porque em Apocalipse 14, 12 diz que aqui está a paciência dos santos, vírgula. Quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Porque, irmãos, reparem uma coisa, Satanás, que no céu era Lúcifer, ele estava aonde? Ele era querubim cobridor. Ele estava precisamente cobrindo a arca que continha os 10 mandamentos. E a raiva e o ódio deste ser é contra a lei. Porque a lei de Deus é um reflexo do seu caráter.
E os que guardam a sua lei igualmente refletem o seu caráter e defendem a honra de Deus. E por isso é que depois, não estamos a falar nisto agora, eu sei que estou a dar muita coisa ao mesmo tempo, talvez é muita informação, mas estas duas características que eu referi agora em Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, no capítulo 12, versículo 17, nós vamos ver como é que Satanás fez essa guerra. Para combater os mandamentos, ele vai usar uma das bestas do Apocalipse 13. Para combater o testemunho de Jesus, ele vai usar a outra besta. Ele não usa a mesma besta para combater as duas coisas, por isso ele precisa das duas. Porque uma vai direto tentar destruir os mandamentos, que é a primeira besta, a que sai do mar, e para destruir o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ele vai levantar a outra besta, que é um falso profeta, com uma falsa profecia. Estão a ver? Estas duas características do final do capítulo 12, elas são descodificadas e reveladas através do capítulo 13, de Apocalipse. Não sei se estou a dar assim muita coisa ao mesmo tempo. Apesar de estarmos a estudar Daniel, nós temos que sempre ir buscar alguma coisa do Apocalipse. Estão todos a compreender ou está a ser difícil? Estamos a acompanhar. Ok, depois alguma dúvida, no fim podemos falar. Muito bem, voltemos a Daniel. E então aqui já vimos no versículo 21 que a guerra dele é contra os santos. A guerra deste chifre pequeno, que é romano, que é pequeno, que é mais forte do que os outros, é contra alguma coisa que tem a ver com Deus. E agora Deus tranquiliza novamente o nosso coração pela terceira vez neste capítulo e diz, até que... Portanto, ele iria fazer guerra aos santos, iria vencê-los, efetivamente iria vencê-los, prevalecer contra eles. E esta expressão prevalecer contra eles não vos faz lembrar nada? Esta palavrinha prevalecer... Houve guerra no céu. Sim, mas não está lá a palavrinha prevalecer, não é? Mas, se nós pensarmos bem, nós vamos recordar aquilo que o próprio Jesus disse, e vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os irmãos vão se recordar já. Jesus diz assim, perdão, é o 16, Mateus 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo, disse Jesus a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a palavrinha, prevalecer. Jesus aqui está a garantir que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas em Daniel diz-nos que o chifre pequeno fez guerra aos santos e prevalecia contra eles. Ou seja, parecia que o grande conflito iria dar razão a quem? Quem é que estava a vencer? Quem é que estava... Era Satanás, era o chifre pequeno. Não é verdade? Ao serviço de Satanás. E, efetivamente, isto aconteceu durante muitos anos. Já vamos ver então, voltemos para Daniel, capítulo 7, e Deus diz, até que veio o ancião de dias. Foi dado juízo ao santo. Exatamente, e foi executado o juízo a favor, a minha Bíblia é muito clara, a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo, lá está, chegou o tempo, portanto não era logo, o conflito era muito extenso. E no capítulo 10 de Daniel vai dizer exatamente isso, que o conflito, Deus lhe mostrou que o conflito era muito extenso, muito grande. Mas chegaria o tempo em que os santos possuirão o reino.
Ou seja, durante muito tempo parecia que afinal Satanás iria vencer, que o bem não iria conseguir prevalecer, que Satanás tinha toda a vantagem e ele iria ganhar este conflito, mas Deus promete aqui, calma, mas o juízo é a favor dos santos. E agora nós já estamos aqui a ver o porquê que é necessário fazer um juízo. Porquê? O que é que está aqui em causa? Novamente os dois lados. De um lado, Deus na pessoa dos seus santos, e por outro lado, Satanás na pessoa do chifre pequeno. Estão a perceber aqui? O grande conflito aqui está patente e latente neste capítulo. Versículo 23. Assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos. Ok, isto nós já sabíamos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Agora reparem que a partir do versículo 24, Deus vai agregar ainda muito mais características. Versículo 24. Quanto aos 10 chifres daquele Não mesmo... terminou, não. Como? Tem que conversar com ela já. Então me dá o celular. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois deles, então aqui é muito claro, dizendo que o chifre pequeno vem depois dos 10. Então é mesmo muito claro. Se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Então, irmãos, a característica de ser diferente, que era a característica do animal terrível e espantoso, é a mesma característica do chifre pequeno. Estamos a perceber? Então, isto significa o quê? Que aquilo que eu vos falei ser o sistema de governação de Roma pagã, lembram-se o que era? Qual era o sistema de governação? Era? República. Uma república. E lembramos-nos como é que é a república. A república não é monarquia, não passa para os descendentes. Então, este chifre pequeno tem exatamente o mesmo sistema governamental, de governação, de Roma pagã. Agora, não é um colégio de senadores, como era em Roma, mas é um colégio de, não vou dizer aqui, mas o sistema é exatamente o mesmo. A eleição é feita exatamente da mesma forma. E quando é eleito o líder, ele também, tal e qual como os Césares, vinha à varanda e aceitava adoração e aceitava homenagem. É exatamente o mesmo sistema. Bom, versículo 25. Eu sei que estamos a chegar ao fim. Só para lermos o versículo 25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo. Portanto, outra característica, profere palavras contra o Altíssimo. E sábado, se Deus quiser, vamos esmiuçar isto. O que é que isto quer dizer? O que é que são essas palavras contra o Altíssimo? E é outra característica. E consumirá os santos do Altíssimo, já tínhamos visto. E cuidará em mudar os tempos. Outra característica, irmãos, mudar os tempos. Outra característica, mudança da lei. Nós falamos muitas vezes na mudança da lei, mas falamos muito pouco da mudança dos tempos. E os santos lhe serão entregues, esta é outra característica, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Como veem, é um capítulo riquíssimo e que é impossível fazer-se um estudo dele convenientemente, porque eu acho que uma vez que estamos a estudar, não vale a pena estarmos a passar por alto todas estas coisas, não é? Porque até agora ainda não falámos de que poder era este, estamos apenas a ver as características.
E com estas características só podemos chegar a uma conclusão. E essa conclusão são cenas do próximo capítulo. Ok, vamos fazer uma oração e depois, se houver alguma dúvida, podemos falar um pouquinho mais. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos tranquiliza o nosso coração, dizendo-nos que não precisamos temer. Às vezes tememos, mas não precisamos temer, porque o Senhor nos garante que se vai levantar Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Miguel é o nosso comandante, o Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque Ele não nos vai deixar sozinhos nesta batalha. Obrigada porque o juízo é a nosso favor. Obrigada pelo seu amor, pela luz que o Senhor nos traz, sobretudo a nós, que vivemos neste tempo tão solene e tão especial. Tudo isto lhe agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.